ouvir a voz de Deus. Deus tem falado conosco. Eu quero agradecer, louvar a Deus por essa igreja, pelo pastor dessa igreja que eu amo muito, a pastora, o Washington lá, eu vou falar o nome de todo mundo, pastor Marcelo, tem sido uma bênção na nossa vida, os irmãos que estão ali, Maluzinha, Denise, o casal lá de São Miguel que são uma bênção, Nora Ney, então a gente tem visto muitos amigos aqui, glorificamos a Deus por isso. Irmãos, eu prometo não me demorar, porque Deus já falou aqui, eu só vou corroborar com aquilo que Deus tem falado. Abra sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42. A alma anela por servir a Deus no seu tempo. Versículo 1 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas seguem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Amém, irmãos? Existem N situações que produzem angústia, aflição, abatimento na alma do ser humano. Se a gente for observar o nosso mundo atual, a gente já se angustia mesmo que os problemas que vemos não nos atingiram. Mas a nossa alma se abate por ver a violência, a fome, a injustiça. Sem contar que de uma maneira longínqua, a gente fala dos problemas que nós enfrentamos, as dificuldades pessoais que passamos. Tudo isso produz em nós um abatimento. Há dias que estamos felizes, alegres, acreditando na promessa, recebendo bênçãos de Deus. Há momentos de aflição, de angústia que todos nós vivemos. Aqui no Salmo 42 eu consigo identificar uma das causas que abateu a alma do salmista. O salmista ele se encontra abatido. E não é um sentimento comum da igreja. Não é um sentimento que a gente consegue observar na totalidade da sua igreja. Porque o salmista, ele está dentro de um contexto, de uma tradição, onde se acreditava que Deus habitava, morava no templo na cidade de Jerusalém. É por isso que quando o povo de Israel foi cativo, tirado de Jerusalém, levado cativo para a Babilônia, eles acreditavam que Deus havia ficado lá, que Deus estava em Jerusalém, e isso provocava neles um sofrimento muito grande. Por isso que você vai ver lá em Ezequiel, no capítulo 17, Ezequiel tentando confortar aquele povo. Ezequiel diz: olha, Deus é como uma águia que voou lá de Jerusalém e está com vocês aqui no cativeiro, para que eles compreendessem que Deus estava ali naquele momento de aflição. Só que dentro
forma descarada, que às vezes a gente fica imaginando como é que Deus vai avaliar a geração que a gente vive hoje. Como é que Deus vai agir aonde as pessoas pensam que presença de Deus atrai riqueza, que presença de Deus é holofote, é homem casado. Mas aqui nós vemos uma pessoa que a sua alma se angustiava porque se sentia ausente dessa presença. Lá no show me eu acredito que nós viemos aqui essa manhã porque a motivação maior é buscar a presença de Deus. Aleluia. Eu sei que existem pessoas aqui muito abatidas, angustiadas, com problemas, mas sabe de uma coisa? Que a presença de Deus ali na sua vida, ela resolve qualquer situação. Eita, glória a Deus! E aí a gente vê o salmista dizer assim, Deus tremendo, aleluia! que ele chorava de dia e de noite, e que as suas lágrimas serviam de mantimento. Ele não tinha desejo de outra coisa, senão ir ao templo e adorar a Deus. Eu já vi pessoas chorar por vários motivos. Inclusive tem um que para mim foi inusitado. Uma irmã na nossa igreja disse para mim, hoje foi um dia difícil para mim, não é mesmo? Minha situação financeira está meio difícil, foi cortado ali os gastos, eu estou construindo, e eu entrei no computador e vi uma bota. Aí quando eu olhei para aquela bota, e eu pensei que eu não podia comprar, quando eu dei por mim, a minha filha entrou no quarto e estava chorando. Eu disse para o meu esposo, chorar por bota, mas cada um chora pelos motivos que acha. Mas o salmista aqui, ele estava chorando porque ele queria entrar no templo. Você já viu alguém que você pergunta, olha, por que você está tão abatido? E ele responde, é porque eu não fui pro culto. Por que a sua alma está tão entristecida? É porque hoje eu não senti a presença de Deus. Hoje está na Bíblia que nós vamos buscar essa manhã daqui, com esse sentimento, aonde nada neste mundo possa preencher, aleluia, aí a gente olha para essa geração e a nossa alma se entristece, irmãos, porque estamos confundindo as coisas. Está tudo errado. A presença de Deus não é para elevar a alma humana, não. Não é para colocar o homem acima dos outros, não. A presença de Deus não é para isso. A presença de Deus é para fazer de nós alguém com intimidade. Porque foi dito aqui, a gente desanima, mas quem tem a presença de Deus pode até passar por várias provas. Mas uma coisa a gente tem certeza, Deus, aonde eu fugirei da tua
particular que Deus se revela na nossa vida. Esses dias eu passei por uma experiência. Eu fui pregar numa festividade do nosso setor, Rua 2 ali, eu acho que conhece. E durante a mensagem, não tinha nada a ver com o que eu estava pregando, mas o Espírito Santo falou no meu coração. Estou eu cortando um grande laço e dando um livramento. Eu transmiti aquilo como se fosse para a igreja. Eu achava que Deus estava falando com a igreja. E eu tentava entrar na mensagem, mas o meu coração batia acelerado e Deus falava comigo. Estou eu quebrando um grande laço. O culto foi uma maravilha. Saímos regozijando do culto. Passou 2 dias. Estivemos na nossa congregação, eu e meu esposo. Saímos de lá, fomos levar uma irmã até a padaria, que ela disse que ia comprar pão de lá, ela já ia para sua casa. Nós deixamos ela na padaria. Estava eu, meu esposo, mais 2 crianças, 2 sobrinhos meus no banco de trás. Quando a gente pensa que não, o carro se joga na nossa frente. 2 moços saem daquele carro com a arma na mão. Coloca a arma na minha cabeça e diz para mim, vai para o banco de trás. Eu falei, moço, tem criança no banco de trás. Ele disse, então sai você e as crianças, mas ele fica. Colocaram o Valdir no banco de trás. Pegaram minha bolsa, celular, tudo que a gente tinha. E quando eu vi aquele carro indo embora e levando o meu marido, eu falei, Jesus, e agora? Naquele momento, o Espírito Santo me fez lembrar. Eu disse que estaria cortando o laço. Eu disse que daria o livramento. Eu ouvi Deus falando comigo, mas não tinha como se desesperar. Eu não sabia o que eles iriam fazer com ele. Eu estava impossibilitada de tudo. Corri na padaria, vou resumir, irmãos, foram muitas coisas. Me ajudaram a ligar para a polícia, liguei para meus filhos, disse para eles, vem aqui na padaria, eu coloquei ele lá no carro e o pai está dentro. Meus filhos chegaram lá mais calmos do que eu. Fomos para a delegacia. Durante 1h30 ficamos nessa angústia. Meu Deus, guarda, livra, não permita que aconteça nada. Levaram ele para um lugar ermo, escuro. Um ficou com um revólver na cabeça dele, pegou os cartões e disse, se a senha estiver errada, eu volto e te mato. Mas ele deu a senha certa, eles gastaram tudo que eles puderam no cartão e mandaram o Valdir subir, assim ele conta, e não olhar para trás. Ele disse que naquele momento ele sentiu, vou morrer, agora eles vão me matar. Mas como Deus disse que o laço havia sido quebrado, ela continuou Deus interferiu na causa. E eles soltaram ele. Depois eu recebi a notícia, ele chegou em casa. Eu estava na delegacia. Aí ele vai na delegacia, aí tinha um monte de irmãos, pessoas que estavam ali nos auxiliando. O carro eles haviam escondido, um lugar bem difícil de achar.
qualquer outro lugar do mundo. É estar diante da tua presença. É por isso que estamos a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Crente que não tem sede de Deus, está com ausência. Está precisando entrar no templo com o propósito de encher de Deus. A Bíblia fala, uma certa feita, que Davi tocava um irmão, o horário já estourou. Davi estava desesperado, fugindo de Saul. Saul estava determinado a matar ele. E ele entra no santuário sozinho, faminto, cansado, sem arma nenhuma. E quando ele entrou ali, Ahimelech, que era o sacerdote, ele pede: olha, eu preciso de pão. Mas aí Ahimelech diz: olha, a gente só tem aqui o pão da preposição. É consagrado. É só sacerdote que come. Não pode dividir com ninguém. Só que aí foi quebrado todo o ritual. E Ahimelech cedeu para Davi o pão e ainda pegou a espada de Golias e deu para Davi. Sabe o que isso nos ensina? Que quando nós entramos aqui, a gente tem que entrar como necessitado. Todo formalismo tem que cair por terra. Aí não, porque aqui tem pão e tem espada. Então quando você entra nos manuais com propósito, você sai daqui alimentado e armado para vencer a guerra da tua vida. Eu poderia continuar, mas o tempo não me permite. Mas com a permissão do Marcelo, posso colocar a igreja de pé? Vai dar